Olá, meus irmãos, hoje dia 21 de maio, com a graça de Deus estou aqui para a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos na presença do Senhor e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia hoje traz para nós ainda o discurso de Jesus na Santa Ceia. Deixa bem claro para os discípulos o sentido da igreja. Ele vai dizer para nós hoje aqui nesse evangelho: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus está falando da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Místico significa no sentido de misterioso, que nós não conseguimos entender perfeitamente, porque é um mistério. É um misto de humanidade e divindade. Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a alma da igreja e nós somos membros dessa igreja. Cada um de nós se une à videira através do nosso batismo. Nós estávamos longe de Deus, nós estávamos afastados de Deus na inimizade, por causa dos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Cristo nos resgatou e nos trouxe a Ele, através do nosso batismo. O batismo que é aplicado em cada um de nós é o mistério da redenção. E nós passamos a ser membro desta videira. A videira é algo bastante interessante. Lá no Antigo Testamento, Israel era comparado como a videira. O profeta Isaías fala da videira e Jesus fala daqueles vinhateiros, lá da parábola dos vinhateiros homicidas, que o dono da vinha mandava buscar frutos, mas eles matavam até o filho do dono da vinha. A videira, ela sempre teve um significado muito importante na história de Israel. Nós vamos estar vendo hoje aqui neste evangelho, Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. Se Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, é porque tem videira falsa. E quem são essas videiras falsas? São as falsas doutrinas, os falsos profetas. E Jesus é o único Salvador e Redentor. Jesus disse: meu pai é o agricultor. Ele está dizendo que o pai cuida dessa videira. O que é o agricultor? O que o agricultor faz? Ele planta, ele cuida e depois ele colhe os frutos. É o que o Pai faz. E Jesus vai continuar dizendo que todo ramo que em mim não dar fruto, ele corta. E todo ramo que dar fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Todos os agricultores sabem que uma vez por ano, ele precisa fazer uma poda nas videiras. Principalmente nessa época agora do frio. Todo ano o agricultor ele faz uma poda. O povo que trabalha na agricultura, eles falam que tem que podar as árvores sempre no mês que não tem R. Que seria maio, junho, julho, agosto. Esses são os meses bons para podar as plantas. Eles têm essa experiência da poda das plantas. Os agricultores que trabalham na lavoura, eles têm esse conhecimento. E sabe que é necessário fazer essas podas, porque aqueles ramos mais velhos, eles ficam sem condições de receber a seiva. E daí é preciso ser cortado. Mas a gente sabe que toda poda dói. Quando a gente poda uma árvore, ela fica feia, assim fica só no tronco. E ali
Só que logo ela brota, cresce, fica bonita novamente. Começa a dar os frutos. E essa poda, ela traz um significado para nós, muito importante. O significado que dá sentido ao sofrimento na nossa vida. Porque Deus, Ele nos poda. A razão do qual Deus nos poda é porque Ele nos ama. E Ele quer a nossa santidade. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e no versículo 4, vai dizer o seguinte: não tem resistido a teu sangue, não tem resistido a teu sangue na luta contra o pecado. Essa poda, muitas vezes, ela tem a ver na luta contra o pecado. A palavra que vai dizer assim: já está esquecida as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas? Como filho meu, não despreza a correção do seu Senhor. Não te desanime quando Ele te repreender, pois o Senhor corrige quem o ama. O Senhor corrige quem o ama. E castiga como filho, corrige com aquele que Ele ama e castiga como filho. É para a vossa correção que sofreis. Deus os trata como filho. Qual é o filho que o pai não corrige? Olha que palavra linda para nós hoje. Aqui na carta aos Hebreus, o que essa palavra está nos dizendo? Que Deus faz isso para o nosso bem, para nos comunicar a sua santidade. Hoje a gente vê tanto se perguntando: por que tanto sofrimento na vida? Só que diante de uma poda, de um sofrimento, de uma dificuldade na vida, a gente tem que pensar: o que Deus está me purificando? Tem que pensar que é para nosso bem. Deus está nos santificando, nos purificando. Deus está me dando a graça de me tornar melhor, me santificar. Às vezes a gente diz: mas por que eu estou sofrendo? Mas a pergunta deve ser feita diferente. A pergunta deve ser essa: para que eu estou sofrendo? Para quê? Se Deus permite que eu passe por esse sofrimento, é para me ir santificando. Eu sei que Ele não é causador desse sofrimento. Eu sei. O sofrimento é fruto do pecado, é fruto das escolhas que nós fazemos na vida. São Paulo, ele deixa isso bem claro. Está lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, todo sofrimento que existe no mundo é causa, primeiro é o pecado. A primeira causa é o pecado. Deus, Ele permite o sofrimento, Ele permite nos atingir para que a gente possa ir se purificando, talvez deixar o pecado, viver uma vida nova, viver em santidade. E o Evangelho, ele vai continuar nos dizendo que todo ramo que em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dar fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Ele vai dizer: vós já está limpo pela palavra que eu falei. Olha que é muito importante a palavra de Deus. Ela nos limpa, nos purifica, nos santifica. A maneira que Deus tem para nos podar, podemos dizer assim, que seria a meditação da palavra na oração. Porque, como diz São Paulo, a palavra de Deus, ela é útil para edificar, consolar, exortar, educar e formar o homem de Deus na justiça e na santidade. Então, aqui é uma forma de Deus nos purificar. É pela sua palavra. Ele vai falar: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, não pode dar fruto.
por si mesmo. Assim também vós não podeis dar fruto se não permanecer em mim. Olha, aqui é uma comparação bonita que Jesus faz. Porque o ramo, ele não pode dar fruto por si mesmo. O ramo, ele só dá fruto porque a seiva do tronco que chega até ele, para que ele produza frutos. Como Jesus vai dizer, se cortar o ramo, ele seca, morre. Então hoje, esse evangelho, Jesus está falando para nós, permanecei em mim. Se vocês quiserem dar frutos, porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Essa frase do Evangelho é muito importante para nós. Quando Jesus diz que sem mim, nada podeis fazer, nada podeis fazer, nada. Sem Ele nós não somos nada. Não temos força para seguir em frente, diante das dificuldades da vida, diante dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, diante da perseguição. Sem a graça de Deus, nada podemos fazer. Tem um livro de um Frei Jean, que diz: a alma de todo apostolado é essa, a comunhão com Jesus, pela oração, pela meditação da palavra, pela comunhão da Eucaristia. E também pela confissão, que vai limpando essa videira. A confissão também, ela é uma poda. Porque na confissão você sai perdoado dos seus pecados. Porque na confissão Deus corta aqueles ramos secos que estão em nós, que não deixa dar frutos. E na Eucaristia, Jesus vai dizer: quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e viverá por mim. E eu o ressuscitarei no último dia. É o que Jesus diz para nós no Evangelho. Eu ressuscitarei no último dia. Olha que coisa mais linda que é a Eucaristia. É a presença real de Jesus na nossa alma. Este é o melhor jeito de nós permanecer nele. É através da Eucaristia. Ele disse que ressuscitarei no último dia. E Jesus vai continuar dizendo para nós, aqui no Evangelho, aquele que não permanecer em mim, será lançado fora. Olha que isso é triste, é duro de ouvir isso, né? Aquele que não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimarás. O que ele está dizendo? Quem não permanecer em Jesus, não dar fruto, não terá parte com ele, será lançado fora. E como um ramo é queimado e não serve para mais nada. E quem permanecer em mim e nas minhas palavras, permanecerá em vós. Pedir o que quiser e será dado. Isso quer dizer, quanto mais nós estiver na intimidade com Jesus, mais nossos pedidos serão atendidos. Jesus diz: nisso o meu Pai é glorificado, que dê muitos frutos e vós torneis meus discípulos. Isso é muito importante. Como que o Pai vai ser glorificado? É quando nós primeiro se tornamos discípulos de Jesus. Seguimos Jesus e produzimos frutos. É aquilo que ele já tinha dito lá no Sermão da Montanha. Que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas obras, glorifique vosso Pai que está no céu. O Pai, ele é glorificado quando nós produzimos frutos, quando nós produzimos as boas obras. É como diz São Tiago, não basta só a fé.
é preciso também a caridade. Então, quando nós produzimos fruto, é que nós vamos glorificar a Deus Pai. Pedimos hoje a intercessão de nossa Mãezinha do Céu, que ela nos ajude a estar unido a essa videira que é o Teu Filho Jesus, para que nós possamos produzir frutos, muitos frutos. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 15, de 1 a 8. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não der fruto, ele corta, e todo ramo que dar fruto, ele limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpo por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora, como um ramo secará. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se permanecer em mim e nas minhas palavras, permanecerei em vós. Pedi o que quiser e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, e que deis muitos frutos, e vós torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra, estar em comunhão com Jesus, de ser íntimo dele para produzir frutos. Por isso que Jesus, ele afirmou que ele é a videira verdadeira e nós os ramos. Devemos permanecer unidos a ele para poder produzir frutos, porque fora de Cristo nós somos ramos secos. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem essa comunhão com Jesus, nada podemos. Se nós estiver desligado dessa videira verdadeira, não sobreviveremos. Vamos secar. Temos que buscar e viver a nossa vida espiritual. Estar em comunhão com nosso Senhor e permanecer em Cristo. É um ato íntimo com Ele, na vivência da nossa fé. Que o Senhor nos ajude a estar ligado a essa videira verdadeira que é o próprio Jesus Cristo. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no nosso coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.